Tá transmitindo já. Ok. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, né, para a apresentação desse webinário, o nosso último webinário do projeto, o papel das redes de coleções zoológicas no avanço e no preenchimento de lacunas taxonômicas e geográficas em bancos de dados de acesso aberto. Esse é um projeto do CESP, GIBEF, 2021, e o meu nome é Luciane Marinoni, né? Para quem não me conhece, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná e presidente atual da Sociedade Brasileira de Zoologia. Esse projeto ele foi proposto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informações, que é o nó atual nó brasileiro do GIBEF, diretamente relacionado com o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. O seu coordenador é o Dr. Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira. Temos também, então, a participação da Sociedade Brasileira de Zoologia como coordenadora do processo e o nó português do GIBEF, na presença, que até gostaria de agradecer já de início, né, o Dr. Rui Figueira, da Universidade de Lisboa. Hoje, então, nós iremos falar sobre iniciativas nacionais e internacionais em coleções biológicas e vamos tentar, então, compartilhar essas experiências, né, para que a gente tenha sistemas diferentes no Brasil, que possam, então, no Brasil e nos países lusófonos, né, que possam auxiliar as coleções biológicas a se manterem e prosperarem, né, dentro dos seus países. Hoje, então, eu vou falar inicialmente sobre a Rede Paranaense de Coleções Biológicas, Taxonline, e depois nós teremos o Dr. Rui Figueira, da Universidade de Lisboa, falando sobre o DISCO, que é um sistema também, né, de cooperação entre coleções biológicas científicas. Depois teremos a doutora Keila e a Clara Baringo Fonseca falando sobre a rede DIBEF e CIBBR, e o que tem de novo, né, quais vão ser os próximos passos dessa rede. E depois nós teremos, então, um espaço para perguntas e respostas. Gostaria de agradecer a presença daqueles que estão aqui nos assistindo, tanto na sala do Zoom quanto no link do YouTube, e dizer que essa apresentação vai ficar gravada no canal do CIBBR no YouTube. Então, quem quiser depois rever ou passar para colegas, por favor, sinta-se à vontade. Bem, eu vou então falar, né, um pouco do histórico e como que começou e aonde nós estamos hoje, qual foi a linha, né, de desenvolvimento da Rede Paranaense de Coleções Biológicas. Eu sou a coordenadora desse projeto e a professora doutora Carla Simone Pavanelli, da Universidade Estadual de Maringá, é a vice-coordenadora. Para nossos colegas, né, que não são do Brasil, só para localizar, no estado do Paraná, ele fica na região sul do Brasil. A norte nós temos o estado de São Paulo e Mato Grosso, né, aqui, e sul Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul, a oeste Argentina e Paraguai, e a leste o Oceano Atlântico. A média de temperatura, né, não é como no restante do Brasil. A Curitiba, para vocês terem uma ideia, é considerada a capital mais fria do Brasil, né? Então, aqui as temperaturas normalmente são baixas, a gente tem um clima muito parecido com o do hemisfério norte, em termos de sazonalidade, tá? E, então, esse é o estado, né, ao qual essas coleções pertencem, né, a esse projeto pertence, tá? Bom, nós tivemos início, então, em 2005, a partir da identificação de necessidades e dificuldades comuns às coleções biológicas do estado do Paraná. Nós tínhamos, então, uma preocupação, né, em como potencializar a disponibilização e utilização dos acervos,
a salvaguarda e pesquisa, a promoção de eventos e cursos de atualização, otimização de recursos, a qualificação do pessoal e dos acervos e a qualificação e otimização da infraestrutura. Isso porque nós começamos a trabalhar num projeto nacional naquela época, né, que inclusive também tinha sido o Ministério da Ciência e Tecnologia que havia proposto, nós começamos a nos reunir e identificar esses problemas, né? As várias coleções começaram a conversar e identificar esses problemas. E nós precisávamos resolver, então. Como isso acho que é uma coisa comum a todos, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também, os recursos são poucos para as coleções, né? Então, nós decidimos que, para resolver essa questão, nós precisaríamos, então, integrar as coleções em rede, que provavelmente nós teríamos muito mais respostas se nós agíssemos de forma coordenada do que se nós agíssemos individualmente, tá? E então, nós teríamos horizontalidade, colaboração e reciprocidade, a racionalização na gestão de recursos financeiros e humanos, e, obviamente, né, e até não tão óbvio, mas depois nós conseguimos perceber que o resultado final seria muito mais do que simplesmente a soma dessas coleções, né? Nós teríamos a multiplicação de resultados, tá? E então, nós montamos, naquela época, em 2005, começando com 9 coleções, né, uma rede que hoje possui praticamente todas as coleções do Estado, são 50 coleções do Estado, de rede tanto federal quanto estadual e municipal, e de todas as áreas. Então, nós praticamente temos todas as coleções da área de botânica, da zoológica, microbiológica, e somos 16 instituições do Estado do Paraná que têm trabalhado em rede, né? Aqui são as instituições, né? Então, para vocês saberem, são as universidades, principalmente, né? Como não universidade, nós temos, mas fazendo parte da Universidade Hospital de Clínicas, da Universidade Federal do Paraná, com a coleção de fungos patogênicos, né? Nós temos o Museu Botânico Municipal de Curitiba, que eu já vou falar um pouquinho mais especificamente, e o Museu de História Natural do Capão-Mimbuia, né? Então, essas aqui são as instituições que não são universidades. E a Embrapa também, e o Instituto Agronômico. Na realidade, são 5 instituições que não são universidades, né? O restante, todas são universidades estaduais e federais. Então, aqui são todas as instituições que fazem parte dessa rede. Aqui, né, nós listamos os herbários, eu não vou ler todos, né, mas é só para vocês terem uma ideia do número de herbários que nós temos. Aqui, não falei antes, mas para vocês terem uma ideia da distribuição, então, é de todo o estado do Paraná, na realidade, né, nós estamos distribuídos geograficamente de forma ampla. Essas aqui são as coleções, então, zoológicas. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar com mais calma, né, cada um desses slides. E as coleções microbiológicas, que têm uma característica diferenciada, que é a formação dentro da rede de um outro grupo, né? Então, nós temos, dentro da rede, um grupo chamado CMRP Taxonline, que é um conjunto de coleções microbiológicas que tem trabalhado de várias instituições, então estão formando o que a gente chamaria de um centro, que é justamente para resolver problemas problemas comuns, né? Então, nós temos essa rede, dentro da rede, que é a CMRP, e as coleções microbiológicas da Embrapa, que são coleções mais específicas, né? Que têm sido bastante importantes e reconhecidas em todo o Brasil como de importância, inclusive, para a prestação de serviços, tá? Então, nós temos, dentro da rede, também coleções microbiológicas, que no início não eram contempladas. Em termos de recursos financeiros, eu pus aqui os mais significativos, né? Fora o último que nós tivemos, que eu já vou explicar com mais detalhe, mas só para mostrar para vocês que a gente tem conseguido paulatinamente recursos de CNPq, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, da própria Fundação de Apoio do Estado, FINEP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Então, a gente tem conseguido recursos mais
de forma mais constante, justamente porque nós organizamos essa rede e estamos trabalhando de forma a suprir as necessidades de cada uma das coleções de forma organizada. Então, isso tem o reconhecimento das empresas e das instituições que financiam as coleções, isso é bastante importante, né? Só para chamar a atenção de duas coleções que são as mais importantes dentro da rede, que é a coleção entomológica Padre Jesus Santiago Moura, do Departamento da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Zoologia, teve início lá em 1956, quando o Padre Jesus Santiago Moura começou o curso de História Natural dentro da universidade. Então, lá começaram os pesquisadores a coletar e a fazer essa coleção, né? Hoje é a terceira coleção entomológica do Brasil, infelizmente, porque a do Museu Nacional do Rio praticamente pegou fogo inteira, né? Então, herdamos essa colocação, mas de uma forma não muito prazerosa, na realidade, né? E hoje nós temos de 6 a 7 milhões de insetos, óbvios, não todos montados, ainda alguns, uma grande parte em backlog, e 3 mil tipos que demonstram, inclusive, a capacidade de pesquisa do grupo que trabalha dentro do departamento, né? Esses 3 mil tipos mostram a produtividade desses pesquisadores, tá? E a segunda maior coleção seria a Botânica, o Herbário, do Museu Botânico Municipal de Curitiba, que foi fundado em 1965, a partir de uma doação do Dr. Gert Ratibach ao município de Curitiba. Atualmente é o quarto maior herbário do Brasil, são 320 mil cicates, e toda essa informação já está em banco de dados e de livre acesso, né? Isso é bastante importante falar. São também os pesquisadores bastante produtivos, né, havendo 1.500 exemplares tipo depositados na coleção, e agora, depois, no final dessa apresentação, eu vou mostrar que estamos em processo de mudança, né, principalmente de melhoria das condições de infraestrutura para essas coleções de Curitiba, né. Aqui, só para mostrar o grupo de pesquisadores que são coordenadores, então a gente tem um coordenador dentro de cada uma das instituições, né, que nós fazemos reuniões regulares. Agora mesmo, há um mês atrás, nós tivemos um evento do CIBBR, que a Clara, inclusive, que foi a pessoa que ministrou esse curso, para um curso de capacitação, como colocar as informações disponíveis em plataformas online, principalmente o CIBBR, né? Então, essas pessoas que estão aqui são as responsáveis por organizar não só a distribuição do recurso, mas contatar os pesquisadores, ver o que está sendo necessário dentro de cada uma das coleções, e a gente tem trabalhado muito bem em grupo, né? Um pessoal que realmente vestiu a camisa, tá? Para falar da rede, que eu acho que é bastante importante, e eu gosto de colocar as pessoas, né, porque normalmente quando a gente fala de reunião de rede, e essa nossa rede ela é virtual, né, mais virtual do que outra coisa, né, é importante falar que a gente tem feito reuniões periódicas, e não só, isso aqui foi antes, né, da pandemia, mas a gente sempre se reúne, sempre discute. No Brasil, a gente tem discutido muito a questão da lei, né, de biodiversidade, a gente tem discutido essas questões não só da legislação, mas de como fazer para as coleções serem reconhecidas dentro das suas instituições, e a gente tem conseguido bastante coisa. Então, chamar a atenção que a união e cooperação tem trazido resultados bastante produtivos, né, que eu acho que isso que é importante. E como prova disso, né, porque a gente não é só falar, a gente acaba mostrando, né, o que faz, em 2015 nós nos reunimos para comemorar os 10 anos de integração das coleções, e naquele momento nós discutimos e achamos que o mais importante seria não solicitar, não fazer reunião para ver o que as coleções precisam, o que não precisam em termos de material de consumo, material permanente, etc., né, em termos de termos financeiros, mas o que poderia nos ajudar a partir daquele momento. E nós chegamos à conclusão que o mais produtivo seria construirmos uma política de Estado
e que não fosse uma política de governo, que nós não precisássemos ficar dependendo a cada momento do governo que se coloca, né? Então, nós construímos uma proposta para o estabelecimento de uma política estadual para as coleções biológicas do estado do Paraná e tivemos resultado. Então, 2 anos depois, é óbvio, sempre com muito trabalho de conversa, de convencimento das autoridades, né? Nós conseguimos, então, construir e que fosse publicada, então, a única legislação para coleções biológicas existente hoje no Brasil. Isso é muito importante, vocês já vão ver por quê. E essa legislação, então, estabelece normas e diretrizes para reconhecer, regulamentar as coleções biológicas científicas no estado do Paraná e define responsabilidades, objetivos e metas para o seu incremento, manutenção e perpetuação. Dentro dessa resolução, então, nós temos o reconhecimento da Rede Paranaense de Coleções Biológicas, né? Então, a rede, ela não é mais um projeto, ela passou a ser, então, a unidade integradora das coleções biológicas científicas no estado do Paraná. E o que isso nos trouxe de bom, né? Mostrou que nós estamos organizados, mostrou que nós temos um planejamento e deu a oportunidade de agências de fomento, como a Fundação Araucária, por exemplo, a nos convidar para fazer parte da construção da Fundação Araucária nos anos em que dessa gestão, como o que eles chamam de um novo arranjo de pesquisa e inovação, que é o MAP. Qual é a importância disso, né? A importância disso é que nós hoje podemos e fizemos já, recebemos recursos, né, no valor para 2 anos, 2 anos e meio, de R$2 milhões para suprir as necessidades das coleções, principalmente em termos de pessoal, em termos de bolsistas, né? Como eu disse para vocês, nós fazemos parte somos praticamente universidades, e todo mundo aqui que trabalha com coleções sabe que na universidade a gente não tem pessoal específico para trabalhar em coleção, né? É sempre uma luta, a gente sempre tem que convencer, a curadoria, por exemplo, o papel do curador não existe dentro do organograma da instituição. Então, a gente sempre está tendo que suprir essas dificuldades, né? E, infelizmente, ainda, a forma é contratando bolsistas. Então, nós tivemos esse reconhecimento, fomos convidados, acho que pela primeira vez, né? Nós não tivemos que ir atrás, nós fomos buscados, e isso já mostra a importância dessa rede, para conseguirmos, então, para participarmos, então, desse processo de construção da ciência no estado do Paraná, tá? Então, né, aqui uma das fotos do lançamento, né, que foi feito em maio do ano de 2020, tudo, óbvio, por videoconferência, porque não havia condições de fazermos nada pessoalmente. Então, em 2020, nós passamos a ser dentro do estado do Paraná, mudamos, inclusive, temos uma logo diferenciada, né, do que aquele pinheirinho, até não chamei a atenção para as pessoas que não sabem, um dos símbolos do estado do Paraná é o pinheiro, né, então nós também utilizamos para o símbolo dessa rede. E, então, hoje nós temos uma logo que é diferenciada para os novos arranjos de pesquisa e inovação do estado do Paraná. Então, aqui nós temos as metas, né, que seria nos fortalecermos como um novo arranjo de pesquisa e inovação dentro do Estado, dar continuidade aos objetivos da rede, né, que vem consolidando essa rede, ampliar a identificação e reconhecimento e certificação no material científico nas coleções, organizar e oferecer cursos de extensão e módulos para a formação de curadores e técnicos, né, em gerenciamento de coleções biológicas, e o que é bastante importante é estruturar e ampliar a capacidade de serviço daquela rede que eu falei para vocês de micro-organismos, né? Inclusive, eu não vou ler isso aqui porque o meu tempo está curto, mas quem quiser depois eu posso passar, né? Pode ver durante a apresentação quais são a gravação, né? Quais são os resultados esperados, mas o principal que eu acho que vale a pena chamar atenção aqui é que nós vamos fazer agora
a elaboração e vamos elaborar e implantar um plano de negócios para a rede brasileira de coleções biológicas, né? Então, é tentar trazer recursos que não só do Estado para dentro da rede, prestando serviços. Então, nós estamos agora nesse momento, tá? Nós temos bancos de dados e estamos tanto no Sistema de Informação quanto Biodiversidade Brasileira, quanto no Centro de Referências de Informação Ambiental. Nós, inclusive, começamos, né, com o Species Link, e agora estamos tentando passar todas as informações que estão no Species Link também para o CIBBR, né? Lógico, né, por consequência, estamos dentro do DIBIF, tá? Então, né, aqui acho que não precisa, eu coloquei um slide para mostrar o CIBBR. Depois disso, né, dessa minha apresentação, nós vamos ter a apresentação das meninas, né, da Keila e da Clara, que vão falar do CIBBR. E nós temos mais de agora, né, eu pus quase, mas esse slide aqui já é de uns meses atrás, então, na realidade, nós temos um pouco mais de 1.100.000 registros online, dentro do Species Link. Aqui dá para mostrar, dá para ver o crescimento da rede, né, dentro na liberação de dados. Isso é bastante importante, né? Nós temos aqui alguns picos, e normalmente esses picos aqui são referentes a quando nós recebemos recursos para bolsistas, então isso também é bem interessante, né? E para mostrar a distribuição dos exemplares da Rede Paranaense de Coleções Biológicas, mostrando que nós não temos só material do estado do Paraná, né? Então, as coleções biológicas do estado do Paraná têm material do mundo inteiro, óbvio, concentrado no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Na região aqui neotropical, mas, óbvio, temos temos também material do mundo inteiro, tá? Nós temos uma página, quem quiser entrar nessa página, o endereço é taxonline.bio.br, né, para ver o que a gente tem feito, né, quais são as coleções que estão dentro dessa rede. Nós estamos agora fazendo uma pesquisa para levantar quem são os pesquisadores em biodiversidade no estado do Paraná. Já temos 259 pesquisadores inscritos, né, mostrando que temos principalmente pesquisadores na área de zoologia, seguida da botânica e microbiologia, né, mas temos outras áreas aqui que já estão aparecendo, como a de eucariontes unicelulares. Então, a gente está agora fazendo um trabalho para reconhecimento do que nós temos no estado do Paraná. Esse diretório de pesquisadores, então, tem perguntado, né, qual é o interesse das pessoas em coleções e se essa coleção já faz parte do Taxonline. Então, a gente vê que ainda tem aqui, ó, uma parte de coleções, né, que é significativo, né, 12% que ainda não fazem parte do Taxonline. Então, agora nós estamos indo atrás dessas coleções para que elas integrem a rede, tá? A digitalização, então, quais são as plataformas utilizadas, né, para a digitalização dessas informações, e ainda temos também um número significativo de coleções que não estão com as informações online, né? Então, aqui nós estamos trabalhando agora com o CIBBR para que a gente possa colocar essas coleções todas disponibilizadas, que as suas informações sejam disponibilizadas. E agora, para terminar, né, mostrar também um dos resultados dessa integração entre os curadores, que nós estamos em fase de construção de um Museu de História Natural para Curitiba. A Prefeitura de Curitiba, junto com a Universidade Federal do Paraná, estão em processo de construção de um museu. Então, nós tivemos o início das discussões em 2010, vocês verem como isso faz tempo, né? Começamos conversas entre o Museu de História Natural do Caponembu e a Universidade Federal do Paraná, apresentamos o projeto em 2017 para o prefeito, e o prefeito comprou a ideia, né? E a partir, então, de 2018, nós temos trabalhado nesse projeto. A previsão é que nós tenhamos o Museu de História Natural em final de 2024, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o Jardim Botânico de Curitiba, né? Aqui é a estufa, né, do Jardim Botânico. Aqui é a universidade, aqui é o nosso departamento, a Universidade Federal do Paraná está aqui, ó. Isso aqui é a Universidade Federal do Paraná e isso aqui é a Universidade Federal do Paraná.
E o museu ele vai ficar aqui, ó, né, nessa situação entre o Jardim Botânico e a Universidade Federal do Paraná. Esse é o projeto, está um pouquinho diferente agora, foi o primeiro projeto que os arquitetos nos mostraram, tem algumas modificações, mas mais relacionadas a essa região, que estão colocando teto solar, como que chama? Para aquecimento solar, né? Aquelas telas aqui sobre esse gramado, né? No teto do museu, né? Só para vocês terem uma ideia. Essa é a lateral do museu, né? Essa parte toda superior vai ser para exposições, né, visita pública, e a parte inferior, né, para dentro do solo, vai ser onde nós vamos colocar as coleções científicas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Eu me adiantei um pouquinho, né, passei 4 minutos dos meus 20, viu, Rui? Não foi tão ruim, Cleverson, consegui passar só 5 minutos do meu tempo. Gostaria de agradecer a vocês, então, a participação, né? E a gente vai ficar depois disponível para perguntas. Agora eu gostaria, então, de solicitar que cadê o Rui? Por favor, fizesse, então, a sua apresentação. Obrigada, Rui. Ora, boa tarde ou bom dia desse lado a todos. Bom dia ainda, que é bom dia. E um bom dia, pois claro. Mais uma vez é um gosto enorme estar aqui reunido neste projeto que trabalha sobre português e que trabalha sobre equações de história natural e que trabalha sobre informática para a biodiversidade. E, portanto, nós estamos aqui a agregar estes 3 domínios para aumentar a capacidade e a possibilidade de prestar melhores serviços à comunidade científica baseado nas equações de história natural. A evolução normal daquilo que temos estado a falar e de que a Luciana ainda agora apresentou é começar a fazer o desenvolvimento destas redes para uma formalização que garanta um melhor serviço e uma melhor fiabilidade e aproveitamento dos recursos para o serviço da comunidade científica em termos de investigação. E, portanto, eu ia agora apresentar-vos aquela que tem sido a evolução relativamente recente no âmbito europeu das equações de história natural e como é que elas estão a fazer essa evolução. Vou partilhar o meu ecrã. Creio que agora conseguem ver a apresentação. Em concreto, vou-vos dar o exemplo do DISCO, que é o Sistema Distribuído de Equações Científicas, que é uma infraestrutura de investigação e, portanto, antes de falar do próprio DISCO, gostava de vos explicar o que são infraestruturas de investigação, como é que este conceito está a ser usado em muitos países por todo o lado, incluindo na Europa, a organização e como é que aparecem estas infraestruturas de investigação e, portanto, os roteiros das infraestruturas de investigação que apoiam os países e as organizações nestes investimentos, são investimentos de alta monta e, portanto, importa serem racionalizados, os roteiros servem para isso. Dar-vos o exemplo do DISCO e, finalmente, fechar com um panorama global de informática para a biodiversidade, um apontamento muito rápido sobre onde é que estas iniciativas se enquadram. Uma infraestrutura de investigação é mais do que um microscópio, mais do que um laboratório de genética, é uma nova organização que tem como finalidade a disponibilização de instalações, de recursos e de serviços dedicados à atividade de investigação científica e inovação, apoiando as comunidades científicas. E, portanto, este nível, esta nova escala de criação destes recursos que normalmente resultam de investimentos fortes, de investimentos elevados, obrigam a criar uma nova organização onde há uma partilha das responsabilidades dos membros dessa rede que evolui para uma infraestrutura de investigação, uma partilha das responsabilidades para ganho de uma nova escala na capacidade da prestação desses serviços. E, portanto, estas infraestruturas de investigação são naturalmente usadas para apoiar as comunidades científicas, a uma escala de serviços, de recursos, de infraestruturas, de equipamentos superior àquilo que teríamos normalmente na nossa organização,
mas também podem ser usadas para apoio à sociedade civil, seja em fins educativos, seja no apoio à gestão dos recursos naturais, no caso das coleções biológicas. Portanto, um apoio à comunidade científica, à comunidade, à sociedade, sendo que estas infraestruturas de investigação podem ser baseadas num local físico único, por exemplo, um grande telescópio para observação do espaço é uma infraestrutura que tem um local único de instalação dos seus laboratórios, mas podem ser também distribuídas, podem ser resultante de uma tal rede de várias instituições que se associam, ou inclusivamente pode ser infraestruturas virtuais. E, portanto, temos aqui a criação de novas organizações, ou seja, entidades novas, muitas vezes ou geralmente com autonomia financeira, com uma entidade fiscal própria, que depois vão poder apoiar na gestão, garantir a gestão e a prestação destes serviços, destes diferentes tipos de infraestruturas, que podem ser equipamentos científicos, obviamente de grande escala, podem ser equações, arquivos ou dados científicos, podem ser sistemas de informática ou redes de comunicação, ou outras infraestruturas que resultem desta agregação. Por exemplo, temos infraestruturas de investigação que estão a ser criadas com base em laboratórios na natureza, laboratórios onde se faz, espaços onde se faz estudos ecológicos e monitorização ecológica. Tudo isso, mesmo sendo distribuído, pode constituir a criação de uma infraestrutura de investigação. E, portanto, estas infraestruturas que, como dizia, resultam de investimentos elevados por entidades, sejam estas governos, sejam estes governos estaduais ou governos nacionais, ou sejam mesmo entidades supranacionais como é a União Europeia, precisam de estar organizadas para que haja um conhecimento da sua organização, da sua abrangência, para que possa haver um aproveitamento com a máxima eficiência dos elevados recursos. E, portanto, para apoiar esse processo, ao nível dos países, ou então ao nível mesmo das regiões, são criados os chamados roteiros das infraestruturas de investigação. O que é que são os roteiros? São, na verdade, a identificação dos equipamentos, das infraestruturas, que estão com já capacidade, portanto, preparados para prestar esse serviço à comunidade científica, nos diferentes domínios do conhecimento. E isto permite não só avaliar essa capacidade de prestação de serviços, como também verificar as áreas que já estão cobertas, por exemplo, se na área da biologia já temos o domínio da informação a nível da genética, o domínio das equações de história natural, os estudos ecológicos, seja diferentes áreas já estão cobertas, ou então identificar lacunas de áreas do domínio científico e de investigação científica que ainda não estão cobertas. Portanto, o roteiro serve para fazer essa avaliação e normalmente é um documento preparado por equipas, passa por um processo de avaliação e é um documento que é regularmente atualizado. Portanto, em espaços de 5 anos, 6 anos, 3 anos, depende do país e das necessidades, são feitas atualizações do roteiro, verificando a qualidade dos serviços já existentes nas infraestruturas que estão elencadas nesse roteiro, ou a entrada de novas infraestruturas para esse mesmo roteiro. E, portanto, dou aqui exemplos do roteiro que foi criado pela primeira vez em Portugal em 2014, as infraestruturas de investigação. Um outro exemplo, na atualização mais recente do roteiro para a Austrália. Na Europa, por exemplo, quase todos os países têm o seu roteiro nacional. E depois temos então, ao nível europeu, portanto, à escala regional ou à escala continental, temos o mesmo roteiro, mas que avalia infraestruturas que são supranacionais, ou seja, existem nestes roteiros de escala supranacional, infraestruturas com participação dos países. E, portanto, vou detalhar aqui como é que é identificado o roteiro ESFRI. Nós chamamos o roteiro ESFRI. O ESFRI é uma organização autónoma que é mandatada pelo Conselho Europeu para fazer, então, a criação do roteiro europeu
das infraestruturas de investigação, que têm participação de delegados dos diferentes países, e então o roteiro que é mantido pelo ESFRI, o que identifica são os projetos e depois as infraestruturas já implementadas, sendo que nós, para criarmos uma infraestrutura de investigação, temos um processo que passa pela preparação da infraestrutura, pela sua construção e depois pela sua implementação e, finalmente, a operação. Portanto, há um caminho a percorrer ao longo do tempo. O ESFRI e os seus painéis de delegados nacionais e outros grupos vão acompanhando este processo de maturidade das diferentes infraestruturas que estão a ser criadas, que é o passo natural de redes que são estabelecidas. Portanto, uma rede entre instituições estabelece um determinado nível de comprometimento de organização comum. O passo seguinte para o estabelecimento de uma infraestrutura exige um maior comprometimento, exige a criação, eventualmente, de uma nova organização, ou a criação de estatutos de uma entidade legal. Esse é o passo seguinte e, portanto, o ESFRI é o fórum que tem a função de acompanhar este processo nas infraestruturas dos vários domínios. Naturalmente, este ESFRI também faz uma coisa muito importante, que é verificar, agora à escala, neste caso europeia, a existência de lacunas de áreas que ainda não estão cobertas e, portanto, faz essa avaliação nos relatórios do roteiro que produz regularmente, e valida também, ou avalia também, o estado de desenvolvimento ou de operacionalização das infraestruturas que já constam. É importante dizer que as infraestruturas europeias que constam no roteiro ESFRI são infraestruturas que têm que ter, pelo menos, a participação de 3 países, e a participação é ao nível dos governos. Portanto, é o país que toma o compromisso para participar numa determinada infraestrutura, e existe, naturalmente, uma interligação entre este roteiro europeu e as infraestruturas de investigação, os roteiros de infraestruturas de investigação de nível nacional, apoiando a estratégia de cada país e a identificar quais são as áreas onde, estrategicamente, quer fazer maiores investimentos e alinhar esses investimentos com o roteiro ao nível europeu. Portanto, isto é um exemplo do último roteiro que foi preparado pelo ESFRI, com data de 2021. Neste roteiro tem estas diferentes áreas do conhecimento, desde a área digital, a área de energia, ambiente, saúde e alimentação, a área das ciências físicas e a área das ciências sociais, são as áreas nas quais é feita a avaliação das várias infraestruturas que já existem operacionais, que o roteiro chama de landmarks, ou então as infraestruturas que estão ainda em processo de construção e que foram integradas. Este esquema concreto mostra aquilo que foi uma das partes do relatório que chamamos análise da panorâmica, que é o Landscape Analysis, que na verdade identifica as diferentes infraestruturas que existem num determinado domínio e como é que elas se interagem, se interligam, se interagem, em que domínios é que elas atuam especificamente e qual é a interação que existe entre elas. E, portanto, aqui está o exemplo da análise que foi feita para o domínio do ambiente. Deste grupo de infraestruturas no domínio do ambiente está a preparar-se, ainda não está operacional, mas está a ser criada, a infraestrutura DISCO. Portanto, a infraestrutura DISCO candidatou-se a ser uma infraestrutura no roteiro, enquanto projeto, no roteiro ESFRI, em 2018, foi inserida e agora está num processo de implementação. O DISCO tem a missão principal de valorizar e disponibilizar as equações científicas para apoio ao desenvolvimento da ciência e da sociedade. Qual é que é a questão principal que o DISCO tenta resolver com esta criação desta nova infraestrutura? É necessário prepararmos os meios e a capacidade para digitalizar de uma forma massiva as nossas equações. Nós já percebemos que, se fizermos as coisas ao ritmo normal, vamos demorar muitos anos, décadas, centenas de anos, até ter todas as equações em formato digital. Isso é impossível, portanto, temos que abordar, por ritmos normais é impossível, portanto, temos que abordar novas e desenvolver novas
novos meios para seguir essa digitalização e também garantir que essa informação está disponível de uma forma integrada e interoperável para os vários usos. E, portanto, estes são os dois grandes desafios que o DISCO tem, porque é necessário, nós sabemos isto, nós que estamos envolvidos com as questões científicas no dia-a-dia, mas também porque queremos que a sociedade saiba isso, porque sabemos que estas questões têm que estar preparadas para responder instantaneamente às solicitações da sociedade. Este é o último exemplo da identificação de vetores de doença para a saúde humana, onde as questões de história nacional têm um grande papel e, portanto, temos que estar preparados para dar estas respostas. E, portanto, o DISCO pretende agregar e construir um museu virtual à escala europeia de todas as coleções de história natural existentes no continente, e nesta altura tem já uma participação de 129 instituições em todo o país, em toda a Europa, que representam mais de 1,5 mil milhões de espécimes, o número é tão grande que é difícil dizer, 5 mil cientistas, e tudo isto agregando instituições que vêm de 21 países. Portanto, há um compromisso já de 21 países para o desenvolvimento desta infraestrutura. E, portanto, o que se pretende é unificar e ter acessível de uma forma agregada e de acesso único todas as coleções de história natural à escala europeia, permitindo assim que se tenham metodologias para acesso à informação, mas também para outros componentes como curadoria, políticas de acesso, práticas, que sejam comuns entre estas várias instituições. E, portanto, se desenvolvam uma base de conhecimento sobre a forma como nós gerimos as nossas coleções, desde a componente da integração de materiais até a componente de acesso, e essa base de conhecimento seja a base da operação destas coleções no dia-a-dia. E, portanto, no fim, o que queremos resolver? Qual é a situação atual? A situação atual é que um investigador, quando precisa sobre uma determinada espécie de aceder às coleções a nível europeu, tem que se dirigir a múltiplas instituições em vários países, de forma a ter acesso de uma forma completa a todos os espécimes que existem em coleções. Isto implica um grande esforço financeiro, uma demora de tempo, muita ineficiência no acesso às coleções, limitação de acesso, tudo isso. Se nós tivermos um modelo integrado, com base numa infraestrutura de investigação que assegura este serviço, o investigador dirige-se à infraestrutura, faz a solicitação, e são os mecanismos de gestão da própria infraestrutura que asseguram que a resposta lhe é dada de uma forma muito eficiente e muito mais rápida, garantindo que os dados lhe são fornecidos de uma forma otimizada e integrada. E, portanto, o DISCO pretende facilitar este acesso a dados não só os dados das tabelas que nós conhecemos, mas também dados digitais, em formato digital, do próprio espécime digital, mas para chegarmos aqui precisamos de ter essa integração. E, portanto, o DISCO está a trabalhar para produzir aquilo que é o espécime digital. E o espécime digital é uma agregação de toda a informação que está associada a um espécime. Não só o espécime físico digitalizado, se o espécime tem um formato tridimensional, o modelo, a imagem apresentada deve reproduzir esse formato, isto coloca desafios, naturalmente, mas o espécime, um determinado inseto, tem outra informação que também tem que estar nesse espécime digital, que agrega tudo. Informação genética, dados bioquímicos, dados morfológicos, dados da sua localização de origem, informação taxonómica, tudo isto são dados digitais que devem estar agregados debaixo desta entidade unificada que é o espécime digital. E, portanto, assim nós garantimos que ao investigador lhe é fornecida toda a informação que ele precisa para realizar a sua investigação, e a disponibilização destes dados deve cumprir os princípios FAIR, os princípios de Findable, Accessible, Interoperable ou Reusable. Vamos voltar a este assunto um bocadinho mais à frente. E, portanto, o DISCO
quando estiver operacional, pretende implementar estes serviços e mais alguns, mas estes são os mais relevantes. Um deles é o Elvis. O Elvis é um sistema de acesso unificado a todas as equações, portanto, é uma interface entre o investigador e todas as equações, em que um investigador faz uma solicitação na plataforma Elvis e, internamente, o Disco consegue identificar para essa espécie onde é que há espécimes, quais são os requisitos necessários para tornar essa informação disponível para o investigador, ou se o investigador precisar de uma visita física às pessoas, informe dos meios e os recursos que ele tem para o fazer. Tudo isso é integrado no apoio aos investigadores através do portal EBRIS. Tem também um dashboard para monitorizar o processo de digitalização e evolução dessa componente de transferência de dados físicos para a digital para as diferentes instituições que fazem parte da rede. O Specimen Data Refinery, que acaba por ser o grande portal agregador, uma plataforma agregadora dos dados, de todos os dados que fazem parte desta tal Specimen digital. E o Knowledge Base, que suporta toda a documentação e dá acesso a toda a documentação destas várias componentes que eu falei, que são necessárias integrar e padronizar entre as várias instituições que fazem parte do DISCO, como dizia, desde o acesso físico, no princípio, até ao acesso digital. E, portanto, tudo isto passa por um processo de transformação digital que constituirá o tal museu virtual que se pretende desenvolver com o DISCO. Isto enquadra, naturalmente, num domínio da informática para a universidade, há muita informática aqui envolvida, e, portanto, este quadro era, muito rapidamente, vocês depois podem aceder à publicação, cuja referência eu adicionei, destas diferentes componentes, mas o que é importante aqui não é a existência de muitos componentes, isto até acaba por ser confuso. O que é importante aqui é verificar as relações e verificar que existem muitas setas a ligar estas diferentes partes. E isso é conseguido como? Isso é conseguido acordando em padrões de dados e em formas de interoperabilidade para os dados, que é muito relevante, porque, vejamos, qualquer uma destas partes que aqui está identificada, que muitas são bases de dados, outras são organizações, são tudo partes de um mosaico global com um papel relevante. É que se eu tirar uma peça, o mosaico já não está completo. E, portanto, nós temos que garantir essa integração. E essa integração só é possível, agora vou falar um bocadinho sobre os BIF, sem me estender muito, porque a Clara e a Keila virão mais à frente falar sobre os BIF, mas para conseguir que aquelas setas de fato funcionem, nós temos que aderir aos tais princípios FAIR. Findable, ou seja, consigo encontrar, consigo aceder, consigo que sejam informação interoperável e que seja informação reutilizável. E, portanto, estes princípios FAIR colocam desafios para acesso e uso dos dados que são desafios grandes, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista de governação. E, portanto, nós, para cumprirmos os princípios FAIR, temos que fazer um esforço de adaptar as nossas organizações, os nossos sistemas, o DISCO, como o exemplo que eu dava atrás, para responder a esses tais princípios. E este slide que aqui está é para dar o exemplo de um exercício que foi feito para os BIF, enquanto entidade global, quão perto está de cumprir todos os princípios FAIR. E, portanto, esta avaliação foi feita no âmbito de um projeto europeu, onde verificámos que, no âmbito da identificação do findable, os BIF consegue cumprir com os requisitos FAIR, também no nível da acessibilidade, ainda não está no nível de cumprimento completo para a interoperabilidade, está lá perto, mas há 3 indicadores que não consegue responder ainda. É um desafio muito grande. E está também a cumprir os requisitos para os princípios reusable. Portanto, este slide mostra os princípios FAIR são muito relevantes porque não só nos mostram quão preparada está a nossa organização para responder imediatamente à componente de interligação com outras instituições e disponibilização de serviços para os utilizadores,
mas também pode servir os princípios de fé para um guia da forma como vamos desenvolver os nossos próprios sistemas. Portanto, quando preparamos uma nova base de dados, pode ser uma base de dados de uma equação pequenina, da nossa equação, ou então a plataforma de dados da nossa instituição completa, qualquer escala. Devemos sempre observar se este novo desenho está ou não a cumprir os princípios FAIR, porque muito do cumprimento destes princípios FAIR depende das decisões tomadas à pequena escala, ao nível da equação, ao nível do curador. E, portanto, é logo aí que os princípios devem estar a ser tidos em conta. E, portanto, acabava com isto para dar esta nota da necessidade de tentarmos trabalhar neste panorama global da informática para a biodiversidade, cumprindo estes princípios ou tendo em atenção os princípios, de forma a podermos mantermos nesta ligação entre sistemas, a garantir a troca de informação, e que é o que permite nós depois fazer o tal caminho de maturidade das nossas redes para formar organizações que vão melhorar a eficiência dos investimentos e os serviços prestados. Portanto, eram os comentários que eu tinha para fazer por agora. Muito obrigada, Rui. Muito interessante, depois a gente pode discutir um pouquinho, né? Eu gostaria agora de chamar a Clara e a Keila, não sei qual das duas que vai começar a apresentação. Bom dia a todos. Era a Keila que ia começar, mas não estou vendo ela, então eu acho que caiu. Deve ter caído a internet. Tá bom. Obrigada, filha. Tá bom. Obrigada, filha. Então, eu vou falar. A gente vai comentar um pouco a rede DIBIF e falar a relação com o CIBBR, também novidades e próximos passos. Então, o DIBIF, como todo mundo sabe, é um sistema global de informação sobre a biodiversidade, é a rede internacional e uma infraestrutura de dados financiada pelos governos do mundo todo, inclusive Brasil e Portugal. E como um CIBBR internacional, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, tem acesso aberto a dados sobre a vida na Terra, registros de ocorrência e outras informações. Atualmente, essa rede consta com mais de 2 bilhões de dados, mais de 68 mil datasets, muitas instituições publicadoras e muitos pesquisas, artigos publicados usando os dados do DIBIF. Então, aqui é mais de 100 países participantes, entre organizações internacionais e países. Tem 2 tipos de participação no DIBIF, tem os membros votantes e os participantes associados. Aqui no mapa em azul, a gente tem os países participantes associados, eles fazem parte do DIBIF, usam a infraestrutura do DIBIF, podem publicar e tudo, mas não participam das reuniões de decisão ativas. E em verde, a gente tem os participantes votantes, que têm uma contribuição econômica também, e que participam um pouquinho mais ativamente das reuniões e das prioridades e próximos passos. O Brasil entrou foi um país participante associado de 2012 até 2019, e a partir de 2019, 5 anos, 6 anos depois, o Brasil, é importante você contribuir economicamente, a gente passou a ser um membro votante. A rede é coordenada, a sede do DIBIF fica na Dinamarca, e é o secretariado e uma equipe fica lá. Mais do que uma infraestrutura, é uma rede para dados abertos e que promove também, desenvolve ferramentas, cursos de capacitação, editais para projetos para fortalecimento de capacidades e
e ajuda e outras ferramentas de apoio, pesquisa e uso de dados. Clarinha, a Keila entrou. Você quer que ela assuma daqui para frente? Então, agora eu vou apresentar eu mesmo. Então, tá bom. Então, a gente tem alguma dúvida sobre padrão, sobre ferramentas, sobre uso de dados, a gente tem algumas demandas que não... a gente pode entrar em contato com o DIV e ele vão apoiar a gente com soluções ou ideias para continuar com nossas pesquisas e de dados. Além disso, o DIV desenvolve ferramentas como o IPT. O IPT, como a gente já sabe, é uma ferramenta de publicação de dados, que é onde precisa padronizar em Darwin Core e colocar os metadados. Aqui esse mapa mostra onde que tem instalado o IPT. O IPT é software livre, o CIBR usa o IPT e o DIV, quase toda a comunidade científica que compartilha dados de ocorrência de espécies usa o IPT. Então, o DIV também é responsável pelo aprimoramento e desenvolvimento contínuo de ferramentas de apoio à pesquisa ou apoio à publicação de dados. Então, o CIBR é o representante brasileiro do DIV, então ele é responsável por coordenar as atividades, incluindo a gestão das coleções dos dados no país, e depois ele tem que fornecer infraestrutura no país para publicação de dados, para depois registrar no DIV. Como que funcionam as publicações aqui no Brasil? O Brasil publica nos IPTs disponíveis no CIBR e em outras infraestruturas, como software livre, várias instituições têm instalado os IPTs, então você publica no Brasil, e desde o IPT instalado no Brasil, você consegue registrar publicar no DIV também. Para ser um nó brasileiro, um nó do DIV, você precisa assinar um memorando de entendimento, onde você assume os compromissos de fornecer infraestrutura, apoio e suporte para as coleções e para os publicadores. Então, o nó brasileiro está no MCTI, é o Dr. Luiz Henrique, aí o chefe da delegação é o Marcelo Morales, e o coordenador e não participante é o Luiz Henrique, que fica todo no MCTI. Tem várias informações de dados no Brasil, tem 10 milhões de ocorrências de animais, plantas, funde, e tem representado todos os reinos no DIV. Vou mostrar agora algumas ferramentas que tem o DIV, algumas coisas que a gente acha interessante vocês saberem, mas a gente convida vocês a navegar pelo DIV, é muita informação. Tá? Então, aqui o DIV tem uma parte de news, de notícias, a gente replica algumas das notícias também no DIV, aí no CIBR, você tem, por exemplo, muitos editais que estão sendo lançados pelo DIV, que também pessoal pesquisador no Brasil pode se candidatar. Esse aqui é, por exemplo, para propostas inovadoras para dados abertos em biodiversidade, desenvolvimento de aplicativos, tecnologia. Então, se vocês têm alguma ideia, vocês podem se candidatar nesse edital e participar também. Então, também para pesquisadores de mestrado, doutorado, com uso de dados do DIV, também pode participar do prêmio DIV de Jovens Pesquisadores. Vários brasileiros já ganharam esse prêmio. Então, tem muitos editais interessantes para você poder candidatar no DIV e ganhar os recursos para continuar as pesquisas. Além disso, o DIV também tem vários acessos a papers, artigos sobre uso de dados e sobre uso de dados em várias categorias, como mudança climática, como cenários de conservação da biodiversidade, etc. Está estudando também coisas sobre DNA, tem algumas parcerias com o setor privado, com saúde. Além disso, também vocês têm acesso no DIV, tem API também, tem
um módulo que é para o R, que você consegue pegar os dados do DIB e rodar no R com seus pacotes para fazer suas pesquisas. Todas essas informações encontram-se disponíveis no site do DIB também. Além de várias pesquisas interessantes que você pode fazer dentro do DIB, você tem várias, aqui no Get Data, você tem a possibilidade de procura por ocorrências, espécies e datasets. Tem uma busca simples e uma busca avançada, então você pode pesquisar por todo tipo de termos da Darwin colunas. Você tem como filtrar por bases of record, por ramo científico, por taxonomia, por publicador, instituição, por espécies ameaçadas da IUCN. Você tem uma busca simples, mas você também tem uma busca avançada, onde você ainda consegue filtrar por muitos mais atributos e achar os dados. Tem a parte de repatriação também, onde que você pode procurar que registros foram coletados no Brasil e publicados fora do território brasileiro. Amostras que se encontram em museus de história natural dos Estados Unidos, da Europa e outras regiões que não sejam no Brasil, por exemplo. Tem muitas, como eu falei, pode procurar por dataset, e vai aparecer todos os pontos associados. Você pode também fazer filtros por época, por ano, um monte de oportunidades que você tem para procurar entre esses 2 bilhões de registros de ocorrência. Além disso, a gente também tem uma busca por espécies e por reinos, por exemplo. Aqui eu fiz uma pesquisa por reinos, a gente mostra todos os reinos e quantidade de espécies e ocorrências que tem por reino. No CIBBR, por exemplo, a gente tem a lista taxonômica de flora e fauna brasileira, e agora a gente está usando juntando e fazendo o banco taxonômico maior, colocando a lista taxonômica de vírus, protozoos, cromistas e bactérias também para o Banco Nacional Taxonômico Brasileiro, que é o que roda dentro do CIBBR. Então, esse é o backbone taxonômico do DIV, é muito usado em outros países, e também se parece ou ajuda contra o Catalog of Life, que também tem o backbone taxonômico, eles são dois, se complementam. Então, a gente no CIBBR também tem acesso às informações do DIV, na interface do CIBBR. A gente tem aqui o DIV, a gente quer o DIV, e qualquer instituição brasileira pode ser uma instituição publicadora do DIV. Tá? O CIBBR é um nó representado aí, ele é um hospedador de dados, mas vocês, como instituição, vocês podem ser publicadores. Como que a gente faz isso? Então, você clica aqui, seja uma instituição publicadora do DIB, e aqui a gente tem várias informações, vocês têm umas premissas, uns critérios que vocês têm que concordar, e uma vez vocês concordarem e vocês lerem os termos de uso, vocês podem assinar aqui um termo de condições, e o MSTI que faz o endorsement dessa instituição no DIB. Então, tem muitas instituições cadastradas brasileiras no DIB. Quem não e quiser, vocês têm que entrar aqui, e é um endorsement que vai ser feito pelo CIBBR e o MSTI. Quando você é uma instituição publicadora do DIB, você aparece também no DIB, como aqui temos o Museu Paraense Emílio Gueldi, que publica no IPT na infraestrutura do CIBBR e que depois registra os dados no DIB. Então, a gente tem a informação sobre as ocorrências, os datasets e as citações. Também temos redes cadastradas do Brasil no CIBBR, no DIB, como é o Herbário Virtual Reflora. Quando você publica, registra os conjuntos de dados no DIB, você ganha o DOI, você recebe um DOI, que é um identificador único do conjunto de dados permanente, que é muito interessante para vocês colocar no currículo, e quando vocês publicam os dados em uma forma fácil ou um artigo, forma fácil de citação.
Só chamar atenção, Clara, que a rede lá que você falou, a Tax Online está também como uma rede publicadora. A gente está construindo, mas está em processo de publicação da rede também. Uma vez vocês publicados os dados em alguma plataforma nacional de acesso livre e gratuito, você pode publicar um data paper, um artigo de dados, um conjunto de descrição do conjunto de dados, que não tem discussão nem análise, ele só faz uma descrição dos dados, da planilha de dados, informações sobre como foram coletados, quem coletou, quando, por quê, cobertura taxonômica, geográfica. Então, você pode publicar o que a gente chama de data paper. Tem várias informações em português sobre o que é o data paper, tem exemplos aqui, e também mostra, o DIVIF também mostra os jornais que publicam data papers e os valores de publicação. Os valores de publicação variam segundo a revista, tem algumas um pouquinho mais caras, um pouquinho mais baratas e outras de graça. O Brasil já publicou vários data papers, aqui quero mostrar alguns, por exemplo, esses dois aqui em cima são recentes, o DIV lançou um edital sobre quem publique dados sobre vetores, transmissores de algumas doenças, quem publicava, quem trazia esses dados para o DIB podia ganhar uma publicação nesse Gigabyte, nesse jornal, como data paper gratuito. E foram de 4, 5 selecionados, 2 foram brasileiros. Inclusive um do Paraná. O CIBBE também publicou um data paper, quando há muito tempo atrás não existia essa parte de repatriação, o CIBBE queria publicar dados, sabia que tinha muito dado coletado no Brasil e publicado fora. A gente fez uma ferramentinha para repatriar esses dados virtuais e apareceram mais de 2 milhões de registros. E a gente publicou esse dataset como data paper, descrevendo como que a gente fez esse processo de repatriação. Depois o DIVIF gostou muito da ideia e agora tem essa opção de repatriação no DIVIF mesmo. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro também publicou um data paper sobre a coleção e também o Herbário da Universidade Católica do Paraná também publicou um data paper há um tempo atrás também. Então, descreve a coleção, as famílias, os métodos de coleta e preservação. Além disso, o DIVIF também está trabalhando atualmente em modelos de dados. O DIVIF publica basicamente dados de ocorrência em formato Darwin Core, mas está reparando que tem vários outros conjuntos de dados que precisam muito interessantes e que precisam, o Darwin Core não atende completamente a todos esses dados, então a gente o DIVIF está sabendo disso, está diversificando o tipo de dado e o tipo de padrão que vai precisar para publicar também esses dados. Então, é uma iniciativa bastante recente, teve já um workshop para um webinar sobre esse evento. Vocês podem entrar dentro do DIB, vocês vão poder acessar e visualizar o webinar. Tem também um artigo associado e tem tem alguns slides que mostram o trabalho até onde chegaram atualmente. Isso significa que eles têm vários estudos de caso, então, assim, identificaram vários tipos de dados, desde medidas ambientais, como a gente publica esse tipo de informações, sobre informações sobre DNA, com câmara, ciência cidadã, dados marinhos, dados ecológicos, então, dados plantas, interações entre plantas e insetos. Então, todos esses tipos de dados o DIB diversificou e está tentando colocar umas boas práticas de publicação para cada tipo de dados. Que mais? Além disso, também vai ter um evento no dia 15 de junho sobre dados ecológicos e mapeamento territorial.
que é uma iniciativa que está sendo encaminhada, liderada pelo Canadá. Então, tem muitos eventos e muitas coisas que a gente replica também no CIBBR, que é importante que, se vocês estão interessados também, periodicamente, ir entrando na aba de notícias, tanto do DIR como do CIBBR, para se informar. Todos os webinars são abertos e pode se candidatar e participar. Se vocês quiserem muito participar num tipo de dados, vocês também podem se inscrever no grupo de discussão. Finalmente, para finalizar, a gente também faz parte da comunidade Living Atlas, que é a plataforma Living Atlas que tanto o Brasil e Portugal usam. E essa comunidade Living Atlas também trabalha conjuntamente para melhorar as plataformas. Essa plataforma é a que roda no CIBBR, que foi desenvolvida pelo governo australiano e implementada para vários países. Então, a gente também faz parte dessa comunidade, que tem um novo site, onde você pode acessar todos os portais nacionais que usam essa plataforma. Então, é isso. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Clara, pela apresentação. E gostaria agora de abrir para perguntas. Vamos ver se tem perguntas no YouTube ou aqui mesmo no Zoom. Se houver alguma pergunta no Zoom, por favor, é só se candidatar. Se levantar a mãozinha. Isso é tanta história de candidato que eu já estou até usando a palavra sem saber o porquê. Nenhuma pergunta? Nem no YouTube? Nossa! Então, eu gostaria só de saber, e até isso talvez seja uma coisa que a gente possa conversar um pouquinho, Clara, para começar as discussões, né? Porque o Rui teve que dar uma saída também, eu gostaria de fazer algumas perguntas para ele sobre o disco, mas isso a gente depois conversa, né, pessoalmente. Eu queria saber de vocês, talvez vocês pudessem falar um pouquinho como que é essa entrada da coleção no CIBBR e depois no DIBF, né? O que tem que fazer? Então, eu acho que isso é importante a gente falar, porque um dos objetivos desse nosso projeto, justamente, é que todas as coleções que a gente tenha um cadastro, um catálogo de todas as coleções no CIBBR, que são duas coisas, né? Isso é bom ficar bem claro. Uma coisa é o catálogo, onde as coleções se inscrevem e tem lá seu nome listado como uma coleção brasileira, né? E outra coisa é colocar as informações disponibilizadas via CIBBR e, consequentemente, DIBF, né? Quer dizer, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que as coleções que nos assistirem depois e tiverem interesse em colocar essas informações, como que elas podem fazer isso? Você fala um pouquinho para nós, a Keila ou a Clara? Então, a entrada, o cadastro de coleções biológicas primeiro via instituição. Então, primeiramente, o que você precisa no CIBBR é registrar a instituição. Então, a instituição é a universidade, ou museu, ou instituto de pesquisa. Então, você tem um formulário de registro de uma instituição. Tem mais de 150 instituições, a maioria das universidades do Brasil já estão registradas no sistema. Uma vez você registrar a instituição, tem um formulário de registro da coleção. Então, é um formulário onde você apenas coloca as informações descritivas da coleção. Então, a localização, o nome do curador, a cobertura taxonômica, geográfica e algumas informações, que são os metadados, são as informações que descrevem essa coleção. Uma vez você faz parte do catálogo de coleções biológicas do CIBBR, aí a gente começa o processo de publicação de dados.
E aí o CIBBE dá suporte para a organização da planilha, também ajuda a inserir novas colunas ou informações que são relevantes também para publicação e obrigatórias para publicação. E eu crio um usuário e senha na ferramenta IPT, que é a ferramenta de publicação de dados desenvolvida pelo DIB, onde vocês vão ser gestores dos dados. Então, as informações descritivas a gente coloca diretamente via formulário no sistema e os dados vêm via IPT. Uma vez vocês publicar, organizada a planilha, preenchido os metadados associados à planilha, a gente consegue publicar e registrar no DIBIF. Então, vai entrar no CIBBR e vai entrar também no DIBIF. Nesses IPTs, a gente tem vários IPTs disponíveis, tem IPTs institucionais e que não tem um IPT, a gente usa o IPT do CIBBR. E uma vez, mas isso é o CIBBR, quando vocês registram esses conjuntos de dados no DIBIF, apenas o CIBBR é hospedador de dados. O hospedador de dados significa que o IPT, onde vocês vão publicar, fica na infraestrutura do CIBBR. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. Qual que é a importância de você ter um IPT, por exemplo? Entendeu? Verdade, quer dizer, não tem é alguma... Não é Claro. importante ter um IPT, porque o IPT você precisa suporte técnico para instalação, para as versões. Então, o CIBBR, como nó brasileiro do DIB, ele é responsável por manter as ferramentas operáveis atualizadas. Então, assim, o hospedador de dados é simplesmente alguém que tem uma infraestrutura e que mantém a ferramenta. Depois vocês também podem ser instituição publicadora do DIB, fazendo esse processo que eu mostrei de preenchimento de um formulário. Então, quando vocês registram no DIB, vocês são a instituição e o hospedador de dados é o CIBBR, nesse caso. Quem tem um IPT na instituição, como é o Guild, por exemplo, o Guild, nesse caso, é hospedador de dados, mas o IPT do Guild fica também na infraestrutura do CIBBR. Entendi. Uhum. Então, tá bom. Keila, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu até gostaria de chamar atenção, né, para um projeto que nós estamos desenvolvendo, que é o projeto da proposta da Rede Brasileira de Coleções Biológicas, e um dos objetivos desse projeto também, né, é que nós aumentemos o número de instituições no catálogo, né, do CIBBR. E você falou que tem 150 coleções no CIBBR já inscritas, né? Coleções não, instituições, né? Então, nesse primeiro levantamento que nós fizemos da rede, nós temos 220 coleções, 220 instituições com coleções no Brasil. Então, a gente precisa ver, né, quais são essas instituições que não estão cadastradas ou catalogadas no CIBBR para a gente colocar essas informações agora. Então, provavelmente esse número vai aumentar logo, tá? Então, para que todos, né, aqueles que estão nos assistindo saibam, a gente está fazendo esse trabalho agora e provavelmente vai ter resultados logo, tá bom? Bom, gente, então é isso. Fale, Clara, quer falar mais alguma coisa? Não, a gente sabe que a organização dos dados, digitalização, informatização é um trabalho muito pesado, e os curadores têm muito trabalho, além de dar aula, além da curadoria. Então, mas pelo menos eu super convido as pessoas a registrar a coleção. Pelo menos a preencher o formulário de saber por que essa coleção existe e que está associada a essa instituição. Os dados, depois a gente trabalha conjuntamente e vê a melhor forma de publicação. Mas pelo menos que essa coleção registrada via formulário é super importante. Sim, com certeza. Keila, quer falar mais alguma coisa? Não, apenas agradecer a sua coordenação, a participação de todos. Eu acho que a gente avançou bastante nesses 7 webinários, né? Sim, já começamos a montar uma rede de fato e agora, daqui para frente, a gente avançar nesse trabalho de cooperação. Sim, não, eu também até gostaria de agradecer ao próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, né? A pessoa do Dr. Luiz Henrique, por ter confiado, né, a minha Sociedade Brasileira de Zoologia,
esse projeto, né? E nós fizemos de tudo para fazer com que as expectativas dele fossem alcançadas, né? Dele e do Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu, como você disse, eu tenho certeza de que nós tivemos um grande avanço, né, nesse período, que não só porque a apresentação dos webinários, elas envolveram, né, essas apresentações, várias reuniões da coordenação, um trabalho bastante importante de cooperação, né, com o pessoal, principalmente com o Rui, né, com o Dr. Rui da Universidade de Lisboa, e a gente tem planos, né, de continuidade. Até é bom deixar claro que no final do ano nós vamos fazer, hoje é o último webinário, mas o projeto ainda não acabou, né? Então nós iremos no final do ano fazer um evento no Museu Emílio Gueldi, provavelmente, né, a priori está marcado para que seja lá, de coleções biológicas, principalmente as que fazem parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas nós iremos convidar outras coleções, né, também, para que participem desse evento que vai ser o fechamento, né, principalmente para que, com um curso do Specify, né, então, eu acho que a gente ainda tem muito para conversar, né? Não é, como eu digo, hoje não é o final, mas vai ser o último dos webinários desse projeto, porque provavelmente, como esse projeto foi um sucesso, eu acredito que a gente vai ter outros, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, a todos, a você, Keila, a Clara, ao Cleverson, né? O Cleverson, principalmente, que pegou o bonde andando, né, Cleverson? E assumiu toda a responsabilidade do seminário junto com o Rui do Specify, então eu gostaria de agradecer, tá bom? E agradecer a todos que assistiram, né? E dizer que fiquem atentos porque vem mais pela frente, né? A gente está aí trabalhando junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia nesses projetos para coleções e formação de rede, né? E logo a gente vai ter novidades, tá bom? Então é isso, obrigada. E acho que dá para a gente agora parar com a transmissão. Tchau, pessoal. Obrigada, viu?